Olá, tudo bem? Meu nome é Débora Jerônimo, eu sou despachante aduaneiro e eu tô aqui para falar um pouquinho sobre essa profissão, despachante aduaneiro. E quem sabe você não se identifica e queira ser um despachante aduaneiro? Vamos lá? Eu vou contar um pouquinho da minha história, a minha trajetória até aqui, tá bom? Bom, eu comecei a fazer. Eu trabalhava em mercado e, e tinha, assim, e sempre me identifiquei com a questão do atendimento ao público, tá? Então, como foi as minhas primeiras experiências profissionalmente, falando, né? é, eu confesso que me adaptei muito bem, assim, eu consegui entender um pouco melhor o que um bom dia faz, né? O que o atendimento faz no dia a dia das pessoas. Seja você que está trabalhando com o público, seja o público que está recebendo esse bom dia. Então, eu confesso, eu gosto desse contato com pessoas. E, e como foi a minha primeira experiência, eu acho que isso também foi muito determinante para outras situações. Ainda no mercado, surgiu uma parceria entre o mercado e uma faculdade da região que eu morava. E aí tinha uma bolsa, né? Tinha uma porcentagem de desconto, alguns incentivos para os funcionários fazerem a graduação. E assim, meu pai sempre teve o desejo que eu fizesse, que os filhos, né? Eu tenho mais dois irmãos, que a gente fizesse faculdade. Mas nunca tinha despertado em mim em que segmento, que área, né? O que eu vou fazer? Né? Eu não tinha nada assim muito latente, como algumas pessoas têm desde a infância, já falam que querem ser advogados, já falam que querem ser médicos e tudo mais. Eu não tinha nada disso latente. Meu pai era professor, minha mãe era funcionária pública, minha mãe era cozinheira. Então, assim, não tinha nada assim em volta de mim que me chamasse a atenção, que fosse algo que eu quisesse ser. Ah, eu quero ser tal. Não, não tinha. Mas, enfim, a vivência no mercado foi interessante, foi importante, porque me despertou, sim. Como surgiu essa oportunidade de ter um desconto, né? Então, porque eu não tinha um salário muito bom, digamos assim, e tudo bem, era do mercado mesmo, era a prática do mercado. Eu também não podia ir optar por uma faculdade muito cara, né? Então, eu fui analisar algum curso, alguma coisa que pudesse, de alguma forma, me chamar a atenção. E achei o comércio exterior como algo relevante. Eu achei que era diferente, não conhecia ninguém que atuava nesse mercado e achei que poderia ser uma experiência interessante. É claro que eu tinha uma característica muito grande, assim, muito forte em mim, né? Eu não começo nada, eu não deixo nada pela metade, tá? Tudo que eu começo, eu gosto de finalizar. Que no meio do caminho eu sentisse que aquilo não era para mim, eu não iria sair daquele foco. Eu iria concluir aquela faculdade. Então eu comecei a fazer comércio exterior. Senti muita dificuldade, obviamente, mas não pela matéria, não pelo conteúdo do curso, mas pela rotina, né? Do trabalho, trabalhar e estudar. Era muito desgastante para mim, muito difícil, mas a gente supera. Vambora. Eu queria muito, né, concluir aquele curso. Meu pai estava super feliz, então, assim, é tão bacana você olhar nos seus pais e ver o quanto eles estão satisfeitos, assim, o quanto eles estão orgulhosos, né, daquela caminhada que a gente está seguindo. Então, isso, para mim, era muito motivador naquela ocasião. Mas não demorou muito para eu sentir necessidade de sair daquele mercado. Por quê? A carga horária era muito puxada. Eu trabalhava 15 dias e folgava um. Então, eu tinha pouco tempo para estudar. Eu tinha pouco tempo para descansar. E isso, obviamente, ao longo do tempo, não iria trazer coisas positivas, né? Então, eu senti a necessidade de mudar de emprego. Né? O curso, ok, eu não tinha dificuldade e não estava desmotivada a respeito do curso, mas eu tive a necessidade de mudar de emprego. Então, o primeiro emprego que eu fui, logo depois do mercado, foi um cartório de títulos e documentos. Né? A ideia do trabalho era, obviamente, manter a faculdade, o salário era melhor, porém era uma distância muito grande entre o trabalho e a faculdade, né? Eu ia aos extremos. Então, eu pensei, poxa, será que foi uma boa ideia? Só que tem um detalhe, eu gostei do cartório. Eu trabalhava num cartório de títulos e documentos.
Então fazia registros de associações, de igrejas, contratos sociais, de empresas. E eu me vi num universo totalmente voltado para o direito, né? Então eu comecei a estudar o Código Civil e eu me via indo para a faculdade, pegava o trem, de final a final, eu tinha um percurso aí de 2 horas entre o meu trabalho e a faculdade. E todo o meu percurso era estudando o Código Civil, de 2009. Então, eu decorei o Código Civil no que diz respeito às aberturas de empresas, associações, igrejas, enfim. E comecei a ficar em dúvida se comércio exterior realmente era o que empolgava o meu coração. Eu fiquei muito em dúvida mesmo, porque o direito também é algo que me trouxe, assim, uma perspectiva, assim, bem interessante, né? Que é muito presente na nossa vida. A propósito, eu gostaria de deixar uma aspas aqui. Eu acho que todo mundo deveria fazer direito, porque o direito, ele muda as pessoas por dentro e por fora. As pessoas que se sentem subjugadas, as pessoas que se sentem diminuídas, que se sentem de repente desprezadas por algum motivo, razão, circunstância, por morar na periferia, por ser mulher, por ser negro, por isso, por aquilo, enfim, por qualquer questões que seja. Quando a pessoa faz direito, a pessoa cria um senso de pertencimento tão grande, né? A pessoa se sente tão gigante. E assim, mesmo que a pessoa não vá atuar na área de direito, mas eu acho que traz para a pessoa uma propriedade de si, sabe? Uma autonomia, uma força, sabe? Não sei explicar exatamente, profundamente, mas eu tô dizendo isso não porque eu fiz direito, de jeito nenhum. Mas todas as pessoas ao meu redor que fizeram direito, eu vi aquelas pessoas mudarem muito profundamente no percurso do curso. E eu acho que aquilo deveria, sabe, é uma vitamina, digamos assim, que todo mundo deveria tomar. Mas voltando para o contexto, eu fiquei em dúvida se realmente comércio exterior era o que cantava no meu coração ou se o direito estava tomando esse lugar. Mas não demorou muito para eu me decidir. Eu tinha como meta concluir o meu curso de comércio exterior. E o direito, naquele momento, passou a me atrapalhar um pouco, né? Porque dividia muito as minhas atenções e a minha dedicação. Eu não sei ser superficial nas coisas que eu faço. Eu faço tudo com muita profundidade. Então, se eu estava num cartório de títulos e documentos, eu não conseguiria, de jeito nenhum, manusear aqueles documentos sem entender exatamente do que se tratava. Então, eu passei a debater com os advogados daquele cartório, com profundidade, com base no que eu estava estudando do Código Civil. Então, algumas exigências que eram colocadas nos contratos, por exemplo, eu não concordava, ou eu via que tinha algum equívoco e eu ia diretamente no advogado daquele cartório para a gente alinhar e corrigir aquela exigência que tinha sido colocada antes mesmo de passar para o cliente. Então, isso, não posso negar que isso acabou dividindo as minhas atenções e eu consegui, eu me dava bem nesse segmento, sabe? Eu achava que era algo interessante, assim, relevante, sabe? E principalmente que eu sentia que eu estava ajudando as pessoas de alguma forma, né? Principalmente quando eu fazia essa leitura das exigências, e muitas vezes eram as pessoas muito humildes, né? Pessoas que são presidentes de associações de bairro, né? São pessoas não necessariamente instruídas, são pessoas que têm alguma relevância ali na comunidade, mas não necessariamente que têm instrução, né? Não são pessoas que fazem leitura ou, enfim, que conhecem com profundidade questões técnicas, tá? Porque não estou aqui para discutir a questão dela, a importância dela dentro daquela comunidade, o papel dela na sociedade em si. Fato é que eu fiquei em dúvida e em algum momento eu cogitei de fazer os 2 cursos juntos. Mas, óbvio, né, que quando eu pedi orientação para algumas pessoas, que aí eram os coordenadores dos cursos e tudo mais, aquilo era totalmente inviável, porque ambos os cursos precisavam da minha dedicação. E é muito desumano
sub-humano, eu diria, é a pessoa tentar se dedicar em 2 cursos ao mesmo tempo. Então, logo descartei essa ideia. Mas eu precisei sair do cartório e buscar um outro trabalho que de preferência fosse dentro do meu segmento de comércio exterior, para que eu conseguisse, além do teórico que eu buscava na faculdade, que eu conseguisse ter essa vivência antes mesmo do curso concluir. Porque essa era outra urgência que eu tinha. Eu precisava que o meu curso fosse concluído, mas que eu já tivesse alguma vivência na área. Não só pelo estágio obrigatório, mas por quê? Eu comecei a observar no mercado pessoas que tinham graduação e nunca tinham atuado, não tinham nenhuma experiência, nada, nada. As pessoas não eram capazes nem de dizer se realmente aquilo era algo relevante para eles viverem, para eles seguirem insistindo naquele segmento, naquele nicho de mercado ou naquela profissão, entende? Então eu comecei a perceber que isso estava sendo muito comum. As pessoas tinham um curso universitário, mas nunca atuaram naquela área e não tinham experiência alguma. Então era mais difícil buscar uma vaga no mercado de trabalho considerando isso. Então eu foquei em buscar um estágio que fosse o mínimo possível de bolsa, não tinha relevância a questão da bolsa. Porque o meu foco, o meu objetivo era entrar na área. E isso deu super certo. Eu busquei, junto aos bancos de estágios que tinha, né, as publicações de estágio que tinha dentro da própria faculdade, e eu consegui uma empresa que estava contratando estagiária, sem experiência, tal, para formar de acordo com as características daquela empresa. Foi outro achado e foi outro, assim, divisor de águas na minha vida. Por quê? Eu entrei numa empresa que é muito fora da curva. E isso, eu sou muito grata por essa empresa ter me acolhido lá, me aceitado lá atrás como estagiária. Talvez eu não tinha o perfil que eles buscavam, mas foi super importante abrir essa porta, ter essa porta aberta e conseguir desenvolver todo o meu conhecimento, toda a minha garra, a minha vontade de querer acessar essa área e querer me desenvolver dentro dela. Então, essa empresa, ela era fora da curva por quê? Porque a maioria das empresas de comércio exterior, tanto agentes de cargas quanto desembaraço aduaneiro, despacho aduaneiro, são empresas segmentadas. O que seria isso? São departamentos que fazem, cada departamento faz uma etapa do negócio. Dificilmente você vai encontrar nesse mercado uma empresa que um profissional tenha conhecimento de todas as etapas que envolvem a exportação ou a importação. Vou te dar um exemplo. Alguns departamentos só cuidam de documentos originais. Então, ou eles vão fazer contato com a origem para o envio dos documentos, ou, se for uma exportação, eles vão fazer o envio via courier dos documentos originais para aquele determinado destino, para aquele comprador. Outros vão ter só o follow-up do cliente, fazer follow-up do cliente. Olha, então a carga chegou, está prevista em chegar, a carga foi embarcada no navio XYZ e tem previsão de chegada no destino em tal data. E vai alimentando aquele status, aquele follow-up constantemente, mas a pessoa que faz isso, ela não está com o processo na mão, ela não sabe por que trocou de navio, por que atrasou o embarque, se a carga foi coletada na data certa, se a carga estava identificada, se a carga teve divergência no peso, se o BL foi aprovado, se não foi, enfim. Essa pessoa não tem conhecimento disso porque é outro setor que cuida disso. Então, assim, cada setor cuida de uma etapa do negócio. E nessa empresa que eu fui fazer estágio, entrei como estagiária, cada profissional era responsável por todo o processo, por todas as etapas do processo. E isso me deu, assim, uma magnitude tão grande, uma complexidade, e eu consegui entender o processo, porque eu acompanhava ele por um todo, e eu consegui ter experiência e ir melhorando isso, né, pegando mais experiência em cada etapa dos processos. Eu comecei como na exportação. Então, para vocês terem uma ideia, as primeiras exportações que eu acompanhei, elas foram realizadas para uma trading que vendia para os Estados Unidos e levava alimentos para os presídios dos Estados Unidos. Então, sabe aquela cesta de café da manhã que tinha aqueles sachês de chá ou aqueles sachês de manteiga,
os pãozinhos embalados, os biscoitinhos que vinha 3, 4 que vêm embaladinhos individualmente. Era esse tipo de produto. Tinha suco também, que eles enviavam para os Estados Unidos. A Trade contratava a minha empresa para fazer o que exatamente? Todo o processo. Então a gente coletava esse material, eu tinha um funcionário, o funcionário da empresa que eu trabalhava, acompanhava a estufagem do container. Então o container ele era direcionado lá para o fabricante. Esse container era estufado, que é o quê? Colocar as caixinhas dos produtos dentro desse container, e esse funcionário, ele fotografava, acompanhava cada etapa dessa estufagem com fotos. Então, ele evidenciava as provas com fotos. Esse container, para chegar até o fabricante, eu fazia contato com com armador, eu solicitava reserva de praça, que é um espaço no navio, naquele determinado navio, e fazia contato com a transportadora que faria a coleta desse container vazio para chegar até o cliente, o fornecedor, fazer a estufagem e depois devolver esse container lá no terminal em Santos para que ele seguisse os trâmites do desembaraço e, consequentemente, do embarque. Então, eu acompanhava todo o processo. Quando a carga chegava nos Estados Unidos, eu também acompanhava a chegada desse material lá, o truck, que é o percurso entre o porto e o CD, né, o centro de distribuição daquele determinado cliente, né, o comprador da carga. E quando essa carga era entregue, eu também acompanhava a devolução do container para o armador lá no destino. Assim finalizava o meu trabalho. Isso, só para vocês terem uma ideia, que eu acompanhava todo o processo, só que eu era uma estagiária. E tudo que eu acompanhava lá na faculdade é muito teórico, gente. A faculdade de comércio exterior, em especial, isso eu posso falar com propriedade, e isso não mudou, ela traz uma teoria muito diferente da vida real do campo de batalha. Muito diferente. Então, quem faz um curso universitário de comércio exterior, que pode ter mudado o nome para relações internacionais, não tem noção o que realmente é a vida real dentro de um escritório que faz tanto agenciamento de cargas, é quem contrata o frete, né, responsável pelo transporte internacional, quanto quem faz o desembaraço aduaneiro, tá? As atividades na faculdade são muito superficiais diante do que realmente acontece no dia a dia do comércio internacional, de fato. Tudo isso que eu quis dizer para vocês é que eu fui muito bem acolhida, eu tive muita sorte de cair nessa empresa, de entrar nessa empresa como estagiária. Não demorou muito, acho que lá tinha um plano de carreira deles. Eram 2 anos como estagiária, depois era efetivada e assim os salários, claro, ia aumentando, né? A cada 6 meses tinha uma atualização no salário. E isso, né? Então, assim, eu tive que dar um passinho para trás para depois avançar um pouquinho e começar, de fato, ter os meus recebimentos de acordo com a minha faculdade, as minhas despesas, tá? Então, assim, às vezes é importante, sim, dar um passinho para trás para você conseguir avançar algumas casas. Então, isso foi super real para mim, né? Isso realmente aconteceu na minha vida e eu sou muito grata por todas as empresas que eu passei, por todas as pessoas que eu encontrei nessa caminhada, que elas foram essenciais para o meu conhecimento, para que o meu conhecimento tivesse a proporção, né, e pudesse expandir no nível que expandiu. Nessa empresa eu fiquei por 9 anos, né, então assim foram foi um aprendizado assim incrível. Me formei, né, no comércio exterior. Eu tenho 2 graduações, administração geral e comércio exterior, com ênfase em comércio exterior, tá? Em 2003 era assim que era formulado esse curso. Depois ele teve uma mudança, então não existe mais 2 graduações para esse curso. Ou você faz comércio exterior ou relações internacionais, pode mudar de uma faculdade para outra. Mas na época que eu me formei eram 2 graduações. Então era administração geral com ênfase em comércio exterior, tá?
Ah, Débora, não é por isso, então, que você percebe que o curso é muito superficial? Não. Tá? Eu já tive contato, enquanto eu trabalhava, já estava formada, eu tive contato com outras estagiárias, né, que iam a cada ano eram contratadas lá pela minha empresa. A empresa que eu trabalhei cresceu muito, então eu cheguei lá, tinham 22 funcionários e anos depois a gente tinha mais de 50 funcionários, mais de 3 filiais. Então, assim, é uma empresa que cresceu muito, então eu tive a oportunidade de conviver com outras estagiárias e entender um pouco como estava o mercado em relação às universidades e as grades, né, de aulas que esses universitários tinham acesso, e entender a cada dia, até pela convivência, a vivência com as estagiárias, entender que o que a gente faz no campo de batalha está muito longe do que é exposto na teoria, né, dentro das faculdades. Mas isso não é uma crítica, tá? É só para você ter uma ideia que você não precisa ser formado em comércio exterior para você conseguir atuar como despachante aduaneiro e nem em agente de carga. A vivência do dia a dia te traz mais possibilidades de você se desenvolver nessa área, o conhecimento, estudar, se aprofundar, entender, né, que a gente é regido por um regulamento aduaneiro e que você tendo conhecimento dele que não se altera, tá? A gente segue o mesmo regulamento aduaneiro desde 2009, né? Ele sofre poucas mudanças e mesmo assim as mudanças que ocorrem dentro desse segmento são mais tecnológicas, tá? É o sistema que você acessa e isso hoje em dia a gente consegue acompanhar, né, com alguma velocidade também, porque tudo tem mudado, né? Tudo está ficando muito dinâmico e muito online, né? Então você não vai ter dificuldades para você se adequar ou para você entender alguma mudança que venha a acontecer dentro desse segmento. Bom, esse aqui era para falar um pouquinho da minha história. Fiquei 9 anos nessa empresa. De lá, eu achei que era importante para mim ter os meus próprios clientes. Eu queria não me deslocar tanto para o trabalho. A questão da distância entre a minha casa e o trabalho começou a ser algo muito relevante para mim. Então, eu criei a minha empresa, né? E comecei do zero, de fato. Inicialmente prestando serviço para os meus colegas de profissão, que são de Santos, de outros da fronteira, que não têm a expertise que eu tenho em relação ao conhecimento dos sistemas, os registros, né? Eu fazia um volume de registro muito bom, a organização que eu tenho. E aí eu comecei prestando serviço para os meus colegas e depois, aos poucos, eu fui tendo os meus próprios clientes, que são eles que me acompanham até então. Né? Eu tenho outros que surgiram a partir do YouTube também, de outros canais que eu tenho de comunicação. Mas hoje eu tô aqui justamente para contar um pouquinho essa trajetória, tá? Hoje eu considero que eu sou uma pessoa bem-sucedida, né? Porque acho que isso é muito individual de cada um. Quanto você ganha por mês, quanto você fatura, tal. Mas assim, eu acho que o que faz assim meus olhos brilhar e meu coração ficar aquecido é saber o quanto que eu auxilio as pessoas que hoje fazem importação para que elas tenham êxito nessas operações, para que elas tenham o menor impacto possível em prazos e custos, uma vez que eu consigo, de alguma forma, trazer clareza para eles, estimar e fazer um levantamento de viabilidade para que eles consigam ter propriedade de fato para entender se aquele negócio que eles estão investindo, se faz algum sentido e se vai trazer de fato o lucro que eles esperam que tragam. Então, o resultado do meu trabalho, na verdade, é saber que os meus clientes conseguem ter previsibilidade nos custos e nos prazos, entender e esclarecer para eles as etapas do negócio que a gente não domina e não controla, não depende de mim. Então, a parte de fiscalização, desde que os processos estejam, né, o produto esteja correto, cadastrado corretamente, com as características, a finalidade, desde que a gente siga essas premissas, dificilmente você vai ter problema. E mesmo com momentos que a gente vive de operação padrão, que é tipo uma greve, né, dos fiscais da Receita Federal, né, os auditores fiscais, mesmo com momentos tão turbulentos, eu me sinto com a minha missão cumprida a cada desembaraço que eu realizo e a cada
entrega de produto para o meu cliente, que eu sei que aquilo ali tem muito valor comercial para ele, aquilo é o que faz a empresa dele se manter no mercado, os clientes dele se manter no mercado. Então, assim, eu me sinto muito satisfeita e por isso que eu me sinto realizada nesse segmento. Eu acho que eu sou uma pessoa bem-sucedida, mas principalmente porque os meus clientes, eu consigo atender as expectativas dos meus clientes e assim a gente está juntos há todos esses anos e é por isso que eu quero compartilhar isso com vocês. Hoje a ideia era só mostrar um pouquinho, falar um pouquinho da minha trajetória, porque eu acho que você pode estar passando pelas mesmas situações que eu passei. Você talvez está no momento de dar um passinho para trás, para de repente conhecer um outro cenário e talvez amanhã você possa voltar a estar num patamar que você considera algo aceitável para sua vida, para sua família e algo que faça sentido para você. Bom, hoje era isso e a gente se vê no próximo vídeo.